Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que mesmo? Vamos lá. Diretrizes para o ensino da filosofia. Bora lá. As orientações curriculares para o ensino de filosofia chamam a atenção para o papel peculiar da filosofia no desenvolvimento da competência geral da fala, leitura e escrita, que estão profundamente vinculadas à natureza argumentativa da disciplina e contribuem para o desenvolvimento de um pensamento autônomo e crítico. Para desenvolver essas competências de uma maneira especificamente filosófica, preciso lembrar que o diferencial do ensino da filosofia ou da disciplina da filosofia está em sua referência à história da filosofia ou, em outras palavras, à tradição filosófica. O que, obviamente, exige um professor formado no contato com esses conteúdos, notamment no contato com o texto filosófico. Quando afirmamos que a história da filosofia e o texto filosófico devem ter um papel central no ensino da filosofia, não queremos dizer que outros tipos de texto ou material não possam ser usados como recursos didáticos. Pelo contrário, textos científicos e literários, filmes, obras de arte e mesmo acontecimentos podem e devem estar presentes na sala de aula, não apenas como elementos motivadores, mas também como objetos de uma genuína leitura filosófica. Queremos afirmar apenas que a especificidade da filosofia está no trabalho com conceitos e que o lugar por excelência da exposição e explicitação de conceitos é o texto filosófico. Esta ideia, portanto, está presente não apenas na formação do professor, mas também na sala de aula do ensino médio. Neste ponto, é preciso desfazer dois preconceitos. A filosofia é abstrata demais, difícil demais, seu conhecimento não pode ser exigido de um adolescente ao final do ensino médio, e a filosofia não é suficientemente rigorosa para ser exigida com um conhecimento específico. Qualquer pensamento já é filosófico, por isso não há necessidade de se abordar diretamente textos mais complexos. Ora, a presente proposta pretende opor-se a esses dois preconceitos, levando em conta uma situação de fato que já foi demonstrada na prática de sala de aula, ou seja, que é possível e necessário introduzir temas e textos filosóficos no ensino médio, sem a pretensão de esgotar temas e textos em toda a sua complexidade. A ideia é apresentar ao aluno um novo campo de conhecimento. Deve-se, evidentemente, selecionar textos e materiais mais adequados ao ensino médio que suscitem o interesse e provoquem o desejo de aprofundamento cada vez maior. Por outro lado, existe um rigor próprio da filosofia que se consolidou historicamente através do trabalho argumentativo de pensadores consagrados que desenvolveram um aparato conceitual ao qual podemos recorrer como instrumento para a análise dos problemas e questões atuais. Isso nos leva a um objetivo importante do ensino da filosofia, a ampliação do horizonte cultural do estudante, que tomará conhecimento de um aspecto fundamental da tradição ocidental, qual seja do legado dos grandes pensadores. Aqui informação e informação se aliam, pois o ensino deve ser feito de modo a que o estudante posicione-se diante dos conhecimentos que lhes são apresentados, estabelecendo uma ativa relação com eles e não somente aprendendo conteúdos. A filosofia não pode ser um conjunto sem sentido de opiniões, um sem número de sistemas desconexos a serem guardados na cabeça do aluno que acabe por desencorajá-lo de ter ideias próprias. Os conhecimentos de filosofia devem ser para ele vivos e adquiridos com apoio para a vida, pois, do contrário, dificilmente teriam sentido para um jovem nessa fase de formação. A tradição filosófica tem, portanto, que estar presente no currículo, de modo a garantir a especificidade disciplinar da filosofia. Ela deve também ser objeto de uma apropriação criativa, de modo a garantir que o ensino da filosofia seja propriamente filosófico. Estamos convencidos de que um meio de fazê-lo é abordar a tradição como um manancial de temas e problemas. Na presente proposta, como se verá adiante, o conteúdo curricular aparece organizado a partir de temas. Acreditamos que essa estratégia pode facilitar a tarefa de retomada da tradição de uma maneira indagadora e adequada ao seu público-alvo. A relação com o legado da história da filosofia exige um trabalho de recorte e adaptação que, em parte, já está feito no material didático disponível em diversos livros de caráter introdutório, cuja publicação é cada vez maior no mercado editorial brasileiro. Neste quadro, podemos distinguir dois níveis de textos filosóficos. Os textos dos grandes filósofos devem ser recortados pelo professor e analisados pelo aluno com sua ajuda, e textos filosóficos de caráter introdutório, sintético, ou textos de divulgação, notadamente de comentadores ou pensadores contemporâneos, que devem ser criteriosamente selecionados para uso em sala de aula. No item bibliografia abaixo, iniciamos uma seleção de textos filosóficos, tarefa que certamente deverá ter continuidade e ser aperfeiçoada com o tempo e a experiência, mediante um insubstituível trabalho dos professores em sala de aula. Lembramos ainda mais uma vez, que os recursos didáticos não se restringem aos textos filosóficos. O diálogo entre o texto filosófico e outras produções culturais é extremamente rico no ensino de filosofia. Critérios de seleção de conteúdos. Por que um programa temático?
Um programa de filosofia pode ser estruturado seja a partir da história da filosofia, seja a partir de temas. A presente proposta curricular estrutura-se a partir de temas pelos motivos seguintes. A análise e discussão de temas parecem mais adequados à faixa etária a qual se destina o programa, pois tornam mais fácil estabelecer relações entre a reflexão filosófica e a experiência do aluno. Países que têm tradição no ensino de filosofia no ensino médio propõem programas temáticos, como é o caso da França e de Portugal. A história da filosofia é uma das disciplinas filosóficas, juntamente com a ética e a teoria do conhecimento, a metafísica, a estética e outras. Um programa temático possibilita que várias disciplinas sejam contempladas no nível introdutório, incluindo a própria história da filosofia, sem, no entanto, privilegiá-la. Uma visão mínima da história da filosofia exigiria muito mais tempo do que as 80 horas aulas atualmente destinadas ao ensino de filosofia. Isso aí não sei em que estado, porque aqui em Minas são 120 horas aulas distribuídos nos 3 anos, né? São 40 horas aula por ano em cada ano do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, então 120 no total. A proposta é, então, partir dos temas e analisá-los filosoficamente, ou seja, mediante conceitos e argumentos cujo lugar, por excelência, é a história da filosofia. Isso não significa, no entanto, que a leitura dos textos deva ser feita numa perspectiva exclusivamente histórica. Autores de textos estão no programa prioritariamente enquanto lugares de tratamento de um tema filosófico, o que possibilita um diálogo entre a tradição e os problemas contemporâneos. Isso não impede, porém, que o texto seja também meio de aprendizado de noções de história da filosofia, contexto histórico e intelectual do autor do texto, relação com seus predecessores ou contemporâneos, repercussões de seu pensamento. A escolha dos temas, Estabelecer um conteúdo específico para o ensino de filosofia é tarefa difícil já pela multiplicidade de formas nas quais a disciplina pode apresentar-se. É lembrar que, diferentemente de outras disciplinas, a filosofia pode ser tratada de uma pluralidade de perspectivas diferentes. Se levarmos em conta que a disciplina só dispõe de 80 horas aula, na verdade 40 por ano, ou seja, 120 horas aula para o desenvolvimento de seu conteúdo, veremos que necessariamente muitas possibilidades não serão contempladas. Para minimizar a arbitrariedade inevitável em toda escolha, optou-se por levar em conta. Isso é diferente de outros estados. Parece que no estado de São Paulo tem no segundo e terceiro ano do ensino médio 2 horas semanais, então são 80 mais 80 dá 160 horas semanais de filosofia lá no estado de São Paulo. Em outros lugares, não sei como é que é aqui em Minas Gerais, são 40 por ano, 120 no total dos 3 anos do ensino médio. A prática já sedimentada no ensino de filosofia atualmente em curso, que se encontra de certo modo refletida nas diversas publicações de nível introdutório hoje existentes, foi feita uma seleção do material publicado no Brasil, identificando aqueles de boa qualidade que fossem compatíveis com as diretrizes deste programa. Julgou-se que uma proposta de programa de filosofia não poderia desconhecer a prática dos recursos vigentes, de modo que o professor tenha onde buscar elementos para iniciar sua atividade. Foi feita também uma pesquisa em torno de conteúdos programáticos de material didático em países nos quais o ensino de filosofia está consolidado, visando perceber temas recorrentes. A necessidade de renovação dessa prática, introduzindo temas de relevância atual e principalmente indicando na bibliografia os textos filosóficos vinculados aos temas propostos. O programa se organiza da seguinte maneira. Os campos de investigação são grandes áreas do questionamento da pesquisa filosóficas, que possibilitam inserção de diferentes perspectivas em sua abordagem. O ser humano, agir e poder, que está relacionado à ética e à política, e conhecer a teoria do conhecimento, o ser humano, a antropologia filosófica. Os campos correspondem em grande medida às disciplinas filosóficas, antropologia filosófica, ética, filosofia política e teoria do conhecimento. Os temas e habilidades a serem trabalhados. No interior de cada um dos campos de investigação são identificados temas mais específicos que são propriamente os objetos da reflexão filosófica. O objetivo é que, partindo da experiência, se chegue ao tratamento filosófico do tema, ou seja, que ele possa ser abordado através de conceitos. A cada tema são relacionadas habilidades, o que envolve a perspectiva na qual se sugere que ele seja desenvolvido e os objetivos que se pretende alcançar com seu estudo. A forma como o professor vai trabalhar os temas é flexível, por exemplo, 2 ou mais temas podem ser relacionados e abordados em uma mesma aula. Os conceitos. A cada tema estão associados conceitos. Os conceitos são instrumentos de pensamento. Eles definem e delimitam um tema, colocam-no sob determinada perspectiva, permitem sua exploração de modo ordenado. Os textos e as correntes filosóficas são fontes inesgotáveis de repertórios conceituais. O trabalho com os conceitos permite que se desenvolva plenamente as habilidades linguísticas de pensamento no sentido propriamente filosófico. Os problemas, são questões relacionadas aos temas e que podem servir de porta de entrada para seu tratamento. São provenientes da experiência comum, mesmo aparecendo como último item na ordem de exposição do conteúdo curricular, podem ser pontos de partida do professor para suas aulas. Construindo um programa a título de sugestões, o professor pode, isoladamente ou em conjunto com os alunos, suscitar outras questões
Insistimos que este é um modo especificamente filosófico de construir um programa, ou seja, lançando perante os indivíduos questões e desafios que os convoquem em sua responsabilidade de cidadãos inteligentes e criativos. Os temas complementares, a título de sugestão, listamos alguns temas complementares que podem ser explorados opcionalmente, a critério do professor, caso haja disponibilidade de carga horária. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. E se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.